O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através de uma resolução, instituiu uma força-tarefa de atuação integrada na fiscalização em combate à pandemia do novo coronavírus no Rio de Janeiro. O objetivo dessa ação é fiscalizar as estratégias criadas pelos governos estadual e municipal no controle e combate à doença em todo o Rio de Janeiro. Para saber mais sobre a criação da força-tarefa do MPRJ, o MP Cidadão conversou com o coordenador do Gabinete de Enfrentamento de Crise, o promotor de justiça Tiago Veras. Quais razões o MPRJ teve para criar uma força-tarefa para combater a Covid-19? Quando e por que essa decisão foi tomada? No dia 18 de março de 2020, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro editou uma resolução criando o Gabinete de Enfrentamento de Crise ao novo coronavírus. Dando continuidade à atuação ministerial tendente ao enfrentamento dessa pandemia, o Procurador-Geral de Justiça editou uma resolução no dia 7 de abril de 2020, criando a Força-Tarefa de Atuação Integrada na Fiscalização das Ações Estaduais e Municipais tendentes ao combate a essa nova pandemia. Nesse sentido, a Força-Tarefa ela tem como objetivo fomentar uma atuação integrada e articulada do MPRJ no controle da legalidade e da eficiência das políticas públicas em nível estadual e municipais tendentes ao combate a esta epidemia. Desta forma, esta Força-Tarefa propõe uma atuação preventiva e resolutiva. Portanto, o MPRJ, por meio dos seus promotores naturais, dos órgãos de execução com atribuição e da própria Força-Tarefa, procuram fazer uma investigação concomitante e preventiva, ao mesmo tempo em que a política pública ela é elaborada e começa a ser executada pelo gestor público. O Ministério Público está acompanhando em tempo real, sobretudo com o objetivo de contribuir, de fomentar e de aprimorar essa política pública e a sua efetiva execução. O objetivo do MPRJ, em primeiro lugar, é atuar lado a lado com o gestor, porque todos, nesse momento, têm o mesmo objetivo de atender ao interesse público e salvar a maior quantidade de vidas possíveis. Como funciona essa força-tarefa? São 2 núcleos de atuação, correto? O que cada um faz? Como cada grupo trabalha? Como se coordenam as ações? A Força-Tarefa do MPRJ de combate ao Covid-19 é composta por 2 núcleos. O primeiro é o Núcleo de Planejamento Estratégico, que é coordenado pela Subprocuradora-Geral de Justiça de Planejamento Institucional, doutora Maria Cristina Telecheia, e é composto ainda pelos Centros de Apoio Operacionais e pelos grupos de atuação especializada do MPRJ com pertinência temática na matéria. É composto também pelo NAI, que é o Núcleo de Articulação e Integração do MPRJ, e ainda pela Assessoria de Direitos Humanos e Minorias do Ministério Público Fluminense. Esse primeiro núcleo, portanto, tem como objetivo elaborar e manter atualizado um plano estratégico de atuação do MPRJ no combate ao Covid. Como nós sabemos, esse plano deve ter como pano de fundo principalmente a área da saúde pública. No entanto, é evidente que há reflexos em outros setores, como, por exemplo, o meio ambiente, os direitos humanos, o consumidor, o contribuinte, a pessoa com deficiência, o idoso, a segurança pública, o patrimônio público e tantas outras áreas de atuação do MPRJ que foram conferidas pela Constituição da República para o MP tutelar. O segundo núcleo dessa força-tarefa é chamado de núcleo executivo, que é composto por uma coordenação e por promotores de justiça designados pelo Procurador-Geral de Justiça. Esse núcleo executivo ele tem como objetivo oferecer e prestar auxílio aos promotores naturais, que são os órgãos de execução do Ministério Público, as promotorias espalhadas por todo o Estado do Rio de Janeiro. Quando há um caso com grande relevância social e grande impacto na população, principalmente sobre o aspecto da transversalidade, ou seja, quando abrange mais de uma área, ou então quando há um aspecto regional, incluindo mais de uma comarca, os promotores naturais eles podem pedir o auxílio da força-tarefa, assim como a própria força-tarefa de ofício pode oferecer o auxílio para atuar em um caso concreto em conjunto com esses promotores naturais.
A grande novidade da força-tarefa, nesse sentido, é que é imprescindível uma atuação conjunta do promotor natural, aquele que está na ponta e conhece a realidade da sua comarca, junto com a força-tarefa, que é um órgão institucional que conta com todo o apoio do MPRJ. Essa força-tarefa, ela conta com o apoio administrativo de todos os órgãos do Ministério Público, como, por exemplo, a CSI, o Laboratório Inova, o SEMP, o GAT. Então, todos os órgãos e estruturas administrativas que podem ajudar o promotor natural e a força-tarefa a chegar a uma solução rápida e eficiente em relação a uma investigação específica estão à disposição da instituição, a fim de que possamos ter elementos e provas concretas, responsáveis e objetivas para indicar qual é a melhor forma de atuação em determinado caso concreto. Como é a dinâmica de trabalho da força-tarefa? São reuniões online? Com que periodicidade? É feito contato com representantes do Executivo? Quais outras instituições estão sendo importantes para o trabalho? A dinâmica de trabalho da força-tarefa, sobretudo do núcleo executivo, é tentar realizar as investigações da forma mais cautelosa, mas ao mesmo tempo célere possível. Para isso, contamos com todo o apoio administrativo interno dentro do MPRJ e, dessa forma, realizamos reuniões diárias com os órgãos de execução que nos solicitaram auxílio, com os órgãos administrativos que estão dando apoio nas investigações e também com órgãos externos. Como exemplo de colaboração institucional entre outros órgãos externos, nós podemos citar 2 convênios que foram assinados pelo Procurador-Geral da Justiça. O primeiro com o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e o segundo com o Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Ambos os convênios têm como objetivo fomentar a rápida troca de informações e documentos relacionados a contratações que são feitas pelo Estado do Rio de Janeiro e por todos os 92 municípios fluminenses. Portanto, o MPRJ e os Tribunais de Contas municipal e estadual conseguem, por meio desse convênio, trocar informações em tempo real para que possamos apurar a legalidade, a eficiência e todos os aspectos relevantes relacionados a essas contratações. Dessa forma, sabemos que um promotor natural pode pedir um auxílio em um caso concreto para o núcleo executivo. Esse núcleo executivo, portanto, ele vai fazer todas as investigações da forma mais célere possível, utilizando os órgãos internos à disposição da força-tarefa e também com relacionamento direto com esses órgãos internos. Nesse sentido, são realizadas reuniões diárias com as procuradorias municipais, com a Procuradoria-Geral do Estado, com os tribunais de contas, com as secretarias estaduais e as secretarias municipais e todos os demais órgãos públicos relacionados ao combate ao coronavírus. Recebemos também a contribuição da sociedade civil. Qualquer cidadão ou qualquer instituição privada que possa nos auxiliar de alguma forma com informações relevantes sobre a matéria, sempre poderão ser muito bem-vindas no Ministério Público, que está de portas abertas para a sociedade, para podermos colher essas informações, alimentar e instruir melhor as nossas investigações, a fim de que possamos tomar a melhor decisão possível ao final de um procedimento administrativo, de um inquérito civil ou de um procedimento preparatório de inquérito civil, que são os principais instrumentos de atuação do núcleo executivo. Como tem sido o trabalho de acompanhamento dos decretos e normas estaduais e municipais? O MPRJ tem auxiliado nas decisões dos poderes executivos? A força-tarefa do MPRJ no combate ao Covid-19 tem por entendimento de que a política pública no combate a essa pandemia ela deve ser planejada e editada pelo gestor público competente, ou seja, pelo governo do Estado e pelos municípios envolvidos. Nesse sentido, recentemente, o STF já proferiu decisões em ADPFs, reconhecendo a competência e a legitimidade desses atos normativos em nível estadual e municipais que regem a matéria. Dessa forma, o MP ele aguarda e, quando possível, ele colabora com o poder público na elaboração dessas políticas públicas, mas sempre respeitando a separação dos poderes e a discricionariedade administrativa, desde que fundamentada em pareceres técnicos em base científica, observando a ordem constitucional e os limites de competência de cada gestor.
O MPRJ também ele fiscaliza a edição desses decretos relacionados ao coronavírus diretamente pela Força Tarefa e também fornecendo subsídios aos promotores naturais espalhados por todo o estado do Rio de Janeiro. Quando há algum excesso ou quando há invasão de alguma competência em esfera de outro ente federativo ou quando algum particular desobedece a esses decretos, como, por exemplo, vem acontecendo em alguns casos de passeatas e carreatas contrários ao isolamento social que ocasionam aglomeração nas cidades, a Força Tarefa não hesita em adotar as medidas extrajudiciais cabíveis, como, por exemplo, a recomendação, ou as medidas judiciais cabíveis, como, por exemplo, a ação civil pública. Nós sabemos e defendemos a todo momento o direito fundamental de livre manifestação, de livre reunião, de liberdade de expressão. São todos direitos fundamentais garantidos na Constituição. No entanto, num momento tão difícil como esse que vivemos atualmente, é preciso que haja uma ponderação desses valores com outros direitos defendidos e assegurados pela mesma Constituição, sobretudo o direito à vida e o direito à saúde pública. Nesse sentido, quando há alguma divergência e quando não há possibilidade de solução extrajudicial da questão, quando houver necessidade, a Força Tarefa não hesita em levar os casos concretos à apreciação do Poder Judiciário. Como tem sido a relação da Força Tarefa com as demais polícias, seja no auxílio, seja na fiscalização de sua atuação nesse período? A Força Tarefa ela atua principalmente com o principal tema, que é a saúde pública. Mas nós já sabemos que há uma interface entre a saúde pública e outros aspectos da vida em sociedade, como, por exemplo, a segurança pública. Nesse sentido, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Força Tarefa, vem mantendo reuniões e relação institucional com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, quando há necessidade expedindo recomendações ou quando há necessidade até ajuizando demandas judiciais. O objetivo é orientar e realizar o controle externo da atividade policial para que essas forças de segurança em nível estadual possam fazer valer todas essas normas que estão em vigência, sobretudo os decretos estaduais e municipal que regem a matéria, como, por exemplo, a questão do isolamento social. Por um outro lado, além de fazer esse tipo de controle externo da atividade policial, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro também tem grande preocupação com a vida, a segurança e a saúde dos seus policiais civis e militares. Nesse sentido, já foi expedido pelo MPRJ, em especial pelo GAESP, que é o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública, recomendações visando a fornecer a esses policiais os EPIs, os equipamentos de proteção individual. E quando houve o caso, em relação à Polícia Militar, houve inclusive o ajuizamento de ação civil pública para que toda essa proteção aos nossos policiais fosse garantida, a fim de que eles tenham saúde para poder prestar da melhor forma possível o seu serviço à sociedade. Faz parte do trabalho da Força Tarefa considerações e análises sobre áreas que tangenciam a questão da saúde pública e do combate ao coronavírus? Por exemplo, considerações sobre a economia estadual e a arrecadação fiscal, ou o eventual aumento da violência. Desta forma, como já visto, apesar do pano de fundo da atuação da Força Tarefa ser a questão da saúde pública, a Força Tarefa também se preocupa com outras questões relacionadas, como, por exemplo, a proteção ao patrimônio público. É imprescindível que todas as contratações feitas pelo poder público em nível estadual e municipal sejam feitas de forma a observar a economicidade e toda a regularidade prevista na legislação. Nós sabemos que nós temos hoje uma lei federal que flexibiliza as contratações tendentes ao combate ao coronavírus, por meio de contratação direta com dispensa de licitação em razão da emergência em saúde pública que vivenciamos nesse momento. No entanto, é importante, e o Ministério Público faz esse controle preventivo e concomitante, que essas contratações observem os requisitos legais. Sabemos que, em muitos casos, os parâmetros do valor de mercado, hoje em dia, são diferentes do que aqueles praticados há 6 meses atrás, por exemplo. No entanto, é preciso que haja cautela e preocupação por parte do gestor público na hora que ele for realizar essas contratações. Por outro lado, o MPRJ não tem por objetivo, de forma qualquer, e de inviabilizar essas contratações.
Nós entendemos que o gestor precisa sim realizar algumas contratações com celeridade, porque é esse momento que a sociedade precisa desses serviços e desses bens que estão sendo contratados. No entanto, o MPRJ ele vem expedindo recomendações e vem realizando investigações para que essas contratações ocorram de forma legítima, com impessoalidade, observada a competitividade quando possível, observado o valor de mercado, observado todas as normas que regem a licitação e as contratações públicas. Outra questão que gera impacto e atuação da força-tarefa é a questão da economia e da arrecadação tributária no Estado e nos municípios. Nós sabemos que existe um certo clamor público e com muita legitimidade que pede a volta aos poucos às nossas atividades econômicas, ou seja, a flexibilização do isolamento social. Sabemos que isso vai ter que acontecer um dia e que quando isso acontecer, que haja o devido planejamento. Nesse sentido, o MPRJ ele não se coloca de forma contrária à flexibilização que é necessária. No entanto, ele indica que é imprescindível que as instruções e orientações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e das Secretarias Municipais de Saúde, que todas essas normas e instruções sejam atendidas. O gestor público ele precisa se embasar em estudos sérios, científicos e seguros para poder realizar essa política pública com grande responsabilidade, porque de um lado nós temos a economia e a arrecadação tributária que precisam fazer com que as atividades econômicas voltem a operar. E por outro lado, nós temos a necessidade da saúde pública, da segurança e da própria vida da população. Portanto, todos esses direitos que são tutelados pela Constituição, que são necessários e imprescindíveis, eles precisam ser sopesados, equilibrados e colocados em prática da melhor forma possível. E, nesse sentido, a força-tarefa vem dando a sua contribuição naquilo que é possível para o gestor público. Como o MPRJ vem fazendo para integrar as ações entre as promotorias nos municípios do estado do Rio de Janeiro? A força-tarefa ela atua nos casos de maior relevância institucional e social no combate ao coronavírus, desde que haja o pedido de auxílio por parte do promotor natural. Nós temos um caso que se repete em diversas comarcas no estado do Rio de Janeiro. A força-tarefa, muitas das vezes, ela tem um caso em que ela oferece o auxílio e que fica valendo como um paradigma. A força-tarefa, portanto, ela colhe todos os meios de prova, sobretudo com o apoio dos órgãos administrativos que dão suporte às atividades do núcleo executivo e, a partir do momento em que é formado um entendimento institucional entre a força-tarefa e o CAU, sobretudo o CAU Saúde, o CAU Cidadania e os demais centros de apoio operacionais com pertinência na matéria, a partir do momento em que a força-tarefa, então, em um caso concreto, adota uma determinada linha de atuação, nós procuramos replicar por todo o Estado essa linha de atuação. Isso é feito por meio do Centro de Apoio Operacional e, evidentemente, a título de sugestão, de orientação, respeitada a independência funcional do promotor que está presente em cada uma dessas comarcas. Portanto, essas boas práticas que são calcadas em estudos jurídicos aprofundados, em estudos técnicos e científicos, em pareceres técnicos elaborados pelo GAT, pela CSI, pelo INOVA, pelo SEMP, toda essa informação que é produzida pela força-tarefa, ela é ofertada e oportunizada também aos promotores que estão espalhados por todo o Estado, para que, observada a independência funcional de cada um deles, se eles quiserem, eles utilizem essas boas práticas em suas promotorias. Tem havido diferença entre os trabalhos realizados na capital e região metropolitana e os realizados no interior? A força-tarefa, portanto, ela está à disposição de toda a sociedade fluminense. Ela está à disposição dos promotores da capital, da região metropolitana e também no interior do estado do Rio de Janeiro. E para todas essas promotorias, há casos em que já foi solicitado o auxílio para a nossa força-tarefa. Sabemos sim que existe alguma diferença de alguns casos concretos em razão das peculiaridades locais que acontecem ou no interior, ou na região metropolitana, ou na própria capital. Mas, de forma geral, os problemas e os temas se repetem, porque todos estamos vivenciando uma situação inédita, nunca antes vivenciada no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e em todo o mundo. É uma situação nova que demanda concentração,
responsabilidade, eficiência e foco nas atividades ministeriais. E assim vem agindo a força-tarefa, atuando no caso concreto e depois oferecendo os seus modelos, a sua forma de atuação para serem oportunizados aos promotores naturais, a fim de que eles repliquem em suas respectivas comarcas, de acordo com a sua independência funcional, as boas práticas que eles acharem convenientes. Qual a maior dificuldade para a atuação do MPRJ neste período? A maior dificuldade encontrada pelo MPRJ para atuar nesse momento de pandemia é justamente a necessidade de decisões e atuações mais céleres. A tomada de decisão por parte do promotor de justiça, apesar de ter que ser cautelosa e responsável, nesse momento ela precisa ser rápida. A sociedade precisa de um remédio rápido e o Ministério Público tem que atuar de forma rápida. Portanto, a maior dificuldade que encontramos nesse momento é realizarmos investigações céleres com resultado final rápido. Outra dificuldade encontrada pela Força-Tarefa e pelo MPRJ como um todo nesse momento é que todos os trabalhos têm sido basicamente quase que 100% de forma remota. Então, as promotorias de justiça e a própria Força-Tarefa vêm realizando as suas atividades em teletrabalho. Apesar do MPRJ, nos últimos meses e nos últimos anos, ter investido muito nessa área tecnológica, que já estava inclusive em implantação em diversos sentidos no âmbito do Parquê Fluminense, a verdade é que agora é a primeira vez em que todos esses órgãos do MP, administrativos e de execução, estão tendo a necessidade de trabalhar quase que 100% de forma remota em teletrabalho. Como é uma situação nunca antes vivida, existe uma necessidade de ajuste inicial, não estávamos acostumados com isso, mas em razão desse investimento e desse planejamento prévio da Procuradoria-Geral de Justiça, vem sendo possível sim prestar um resultado e um trabalho eficiente à população, sobretudo diante dessas ferramentas tecnológicas que são apresentadas e oportunizadas pela Procuradoria-Geral de Justiça, como MP em Mapas e todas as plataformas à disposição dos promotores, com todas as ferramentas tecnológicas que foram colocadas pela administração superior à disposição de todos nós. Graças a esse investimento em tecnologia da informação é que hoje estamos conseguindo sim fazer esse trabalho que a sociedade nos exige. É, sem dúvida, uma situação nova vivida por membros e servidores do MPRJ. O que o senhor acha que fica como aprendizado no modo de atuação? Algo que começou durante este período e pode ser levado adiante, por exemplo? A pandemia do novo coronavírus, ela vem impondo, portanto, uma nova forma de atuação do MPRJ. É uma situação inédita, muito triste e muito grave, que abate todo o nosso planeta. E no âmbito do MPRJ, como não poderia deixar de ser diferente, estamos tentando utilizar os instrumentos à nossa disposição para prestar o melhor serviço público à sociedade. Nesse sentido, nós temos como um grande legado que ficará dessa situação da pandemia a questão da utilização das ferramentas tecnológicas à disposição dos promotores e servidores do MPRJ. A administração superior do MP vem, nos últimos anos, dando todo o suporte nesse sentido de aquisição de novos equipamentos, novos cursos de formação relacionados à parte de TI. Agora, em razão da pandemia em que estamos em teletrabalho, todos esses instrumentos estão sendo colocados em prática. Portanto, como um legado positivo que tiraremos dessa questão da pandemia do novo coronavírus, está, sem sombra de dúvidas, a possibilidade de utilização com maior frequência de todas essas ferramentas que estão à nossa disposição. Outro legado positivo que temos agora com a força-tarefa e com todo o MPRJ no combate ao coronavírus é a maior integração. Eu chamaria de horizontal e vertical. Horizontal numa conversa entre os promotores de justiça de diferentes áreas. A saúde cada vez mais conversando com a segurança pública, com o meio ambiente, com o consumidor, com o patrimônio público, com a cidadania. Então, os promotores em diferentes áreas de atuação, eles estão sendo obrigados a trabalhar de forma integrada entre si, juntando informações, trocando prova, trocando ideias para que possamos chegar a uma melhor solução ao caso concreto. Por outro lado, existe também uma boa experiência e uma boa prática que levaremos como legado, que é uma atuação vertical, ou seja,
uma maior integração e maior articulação ainda existente entre as promotorias de justiça e as procuradorias de justiça. Não são poucas as vezes em que a força-tarefa ou os promotores naturais precisam obter alguma decisão em tutela de urgência em algum plantão judicial. Eventualmente, ou como recorrente ou como recorrido, a questão é levada ao Tribunal de Justiça e, nesse sentido, são realizadas reuniões e atuação entre as promotorias de justiça e as procuradorias de justiça para que o melhor parecer e a melhor decisão em segundo grau também garantam um resultado prático que atenda ao interesse da sociedade. Existe algum tipo de integração entre o MPRJ e outros ministérios públicos no combate ao coronavírus? Tem havido alguma articulação do CNMP em relação a uma atuação integrada? Com o objetivo de cumprir as suas funções institucionais, a Força-Tarefa, como já dito antes, ela tem um relacionamento não só interno com outras promotorias de justiça, com o promotor natural que solicitou ajuda e também com os órgãos administrativos que nos prestam todo o suporte necessário. Então, além de todo esse suporte interno dentro do MPRJ, a Força-Tarefa também atua em integração com órgãos externos, como já dito, órgãos do Poder Executivo, tribunais de conta e, como não poderia deixar de ser, com o próprio Ministério Público. Não são poucas as vezes em que há uma articulação e integração por meio de ofícios, de reuniões e de atuações específicas em eventuais demandas entre MPRJ e Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e a própria Defensoria Pública. Nesse sentido, podemos citar o caso que nós chamamos da cadeia do óbito, que está em curso na Força-Tarefa. Realizamos investigações tendentes a solucionar e a facilitar a população para concretizar as medidas necessárias relacionadas ao sepultamento, no caso de óbito de uma pessoa com Covid. Nesse sentido, nós temos o auxílio prestado ao GAESP e uma atuação conjunta com o GAESP na questão do SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbitos. Como que isso vai acontecer? Se através de órgãos do Estado do Rio de Janeiro ou dos seus municípios. Como que essa declaração de óbito vai acontecer quando uma pessoa falecer dentro da sua residência? Como vai ser feito o traslado do corpo até o cemitério? Como vai ficar a questão da certidão de óbito? Aonde essa pessoa vai ser cremada ou sepultada? Se serão possíveis covas rasas, se haverá licenciamento ambiental para enterrar essas pessoas. Então, toda essa questão da cadeia do óbito, ela também está na atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através da Força-Tarefa, com integração com a Defensoria, com o Ministério Público Federal e também com outros órgãos, como a Secretaria de Estado de Saúde, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e os próprios municípios. Essa atuação integrada entre todos esses órgãos é imprescindível para que possamos ter uma solução mais eficiente, mais rápida e mais articulada para entregar para a população. A população passa por um momento de dor, de tristeza e de desespero. Então é obrigação do Ministério Público se integrar junto aos demais órgãos internos e externos para entregar um trabalho final o mais rápido possível a título de orientação e de facilitar a vida dessas pessoas. Nesse sentido, ressalto também a atuação do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, que vem evidando esforços no sentido de editar resoluções e recomendações para orientar a atuação dos Ministérios Públicos estaduais. Foi expedida, por exemplo, uma recomendação fomentando nos promotores naturais a necessidade de eventualmente remanejar recursos oriundos de TACs, termos de ajustamento de conduta, em outras áreas para que essa verba seja utilizada na saúde, no combate ao coronavírus. Temos um caso concreto que tramita na Força-Tarefa de um TAC que foi celebrado pelo promotor natural, pela Promotoria do Meio Ambiente de Itaboraí, em razão da construção do Comperge. O TAC foi celebrado com o Estado do Rio de Janeiro, com o INEA e com a Petrobras, e nesse TAC, em obrigações de pagar, foi obtido pelo MPRJ o compromisso da Petrobras de pagar cerca de 865 milhões de reais. Uma parte desse valor, ela foi colocada à disposição do município de Itaboraí para a realização de projetos socioambientais.
Portanto, parte desse valor, o município apresentou um projeto, o MP pediu a retificação desse projeto a fim de que ele fosse complementado e finalmente o município complementou para utilizar parte desse valor para a desapropriação, a construção e o início de operação em 30 dias em um hospital no município de Itaboraí, com diversos leitos para atender a população com Covid-19. Então nós temos um caso concreto em que a recomendação do Conselho Nacional do Ministério Público foi atendida pelo promotor natural em atuação conjunta pela força-tarefa, viabilizando a aquisição e a operação em curto espaço de tempo de um hospital municipal para atender a população. Tudo com a devida fiscalização de cada centavo que é utilizado do dinheiro público. Tudo com a devida destinação carimbada pelo Ministério Público e tudo com a prestação de contas a todo momento desse valor. Portanto, o Ministério Público, através da força-tarefa, em conjunto com os promotores naturais, procura atuar em todas as áreas relacionadas à saúde para dar o melhor resultado possível à população nesse momento difícil.